Olá, pessoal! Em nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar um novo conteúdo, certo? Transformação da matéria, nas páginas 69 e 70 do livro de ciências. Então, quando nós falamos da transformação da matéria, nós estamos falando dos elementos que são caracterizados, ou seja, que são colocados enquanto matéria, né? Como a gente já vem vendo nos outros conteúdos, certo? E quando a gente fala da aparência, a gente fala da forma como esse elemento é visto, na forma como ele é composto, que ele pode sofrer as alterações. Então, na natureza, os materiais sofrem alterações na sua aparência, ou seja, na sua forma de ser. Então, quando esses elementos que nós classificamos enquanto matéria, né, eles são expostos, eles são colocados na natureza ou em qualquer espaço, que a gente sabe que matéria porque a gente sabe, a gente já viu nos outros conteúdos anteriores que a matéria ela pode se apresentar de formas diferentes, não é assim? Então, a gente vai ver essa transformação, tanto na forma como a gente vê esse elemento ou na sua composição, os elementos que formam essa matéria. Então, quando a gente diz que há uma transformação, significa que da forma como essa matéria é inicialmente, originalmente, ela vai sofrer modificações, certo? Olha, pessoal, e esses são exemplos visíveis, né? Essas imagens são exemplos para a gente visualizar de que forma as matérias elas podem sofrer modificações, né? Elas podem ser transformadas. Nesse primeiro exemplo, a gente tem um topo, né? O topo de uma cadeia montanhosa, ou seja, a gente tem um elemento da geomorfologia, a gente tem uma base de relevo. O que seria esse relevo? Seria essa formação da superfície terrestre. E percebam aí, pessoal, que esse topo dessa montanha, ele não está da forma original. Percebam que a gente tem rupturas, a gente tem umas quebras, não é verdade? Isso acontece por quê? Porque a gente diz que essa forma de relevo, que o topo desse relevo, que o topo dessa montanha, ela sofreu uma decomposição, certo? Como assim uma decomposição? Na geografia, a gente fala do termo chamado intemperismo, quando a gente se relaciona a solo, a rocha ou a relevo. Mas o intemperismo, ele nada mais é do que uma decomposição, ou seja, quando esse elemento, quando essa matéria está sofrendo modificações. E percebam aí que a gente consegue perceber, visualizar, não é, que o topo desse relevo, ele sofreu rupturas, ele foi quebrado. Por que agentes transformaram esse relevo? O vento, a água das chuvas. Toda vez que o vento passa, sofre uma modificação. Toda vez que a água da chuva bate no topo desse relevo, faz uma modificação. Então, vai corroendo mesmo, vai alterando a forma dessa matéria, certo? Então, os agentes que fazem com que aconteça a modificação na aparência dessa matéria seria o quê? O vento e a água das chuvas, por exemplo, certo? Essa segunda imagem, pessoal, representa também um tipo de modificação da matéria. De que forma? Esse é um elemento conhecido como a Estátua da Liberdade, certo? Ele é conhecido como patrimônio histórico, né? Localizado em Nova York, nos Estados Unidos. Essa estátua, pessoal, vocês já devem ter visto nos filmes, vocês já devem ter visto, às vezes, em desenhos animados, de forma animada, mas essa estátua ela é real. Ela foi inaugurada essencialmente no ano de 1886. E percebam que tem duas imagens, certo? Essa primeira figura é a forma original,
quando essa estátua ela foi feita, ela foi colocada e ela foi inaugurada. Perceba que ela tem um tom mais dourado, porque o seu elemento natural ela é feita com sua composição de forma geral de cobre. Cobre é um elemento, certo? Cobre é um minério, assim como o ouro, assim como a prata, certo? E aí, devido a essa estátua, ela está exposta. Exposta a quê? Ao vento, à água das chuvas, à própria poluição que a cidade de Nova York apresenta por ser uma das cidades mais famosas, mais populosas do mundo, por ter uma alta urbanização. O que acontece? A gente diz que o material dessa estátua ela sofreu oxidação. E o que é essa oxidação? Esse desgaste. Então, a matéria ela sofreu essa modificação, ela foi corroída com o tempo. Hoje, a Estátua da Liberdade está nesse tom azul, que vocês conseguem perceber na segunda figura. Mas ela ficou nessa tonalidade devido a esse processo de exposição. Então, a gente diz que esse tipo de matéria, estando exposta, ela sofreu modificações na sua aparência. Então, houve uma modificação na matéria. E a gente classifica em dois tipos ou em dois grupos essas transformações que a matéria pode sofrer. Qualquer uma das matérias, certo? Qualquer tipo que se classifique enquanto matéria. Então, o primeiro grupo seriam as transformações reversíveis. O que é uma transformação reversível de uma matéria? É quando podem voltar ao estado original, ou seja, podem ser desfeitas. É quando você faz com que uma matéria sofra uma modificação e se você deixar com que ela passe por um processo, um determinado processo, ela vai voltar à forma original. Um exemplo que a gente pode observar enquanto transformação reversível, ou seja, que vai voltar à sua forma original, são os estados físicos da água, ou seja, a água enquanto matéria. Vamos pegar esse exemplo aí, ó. Inicialmente a gente tem a água no estado líquido e é muito importante, pessoal, a gente visualizar a matéria no seu estado original para poder compreender essas transformações. Então, no seu estado original a gente tem a água no estado líquido, E a gente sabe que se ela sofrer um aumento da temperatura, se ela for colocada a uma temperatura, se ela for exposta a uma temperatura mais fria, ela vai congelar. E aí a gente tem o exemplo dos cubinhos de gelo. Então, a água do estado líquido sofreu alteração na sua temperatura e passou para o estado sólido. Mas a gente também sabe que se a gente pegar esses cubinhos de gelo e colocar, por exemplo, a gente tira esses cubinhos de gelo que a gente utiliza em casa e colocarmos no meio do quintal, um meio-dia, no extremo sol quente, aquela temperatura do sol bem alta, escaldante, a gente sabe que essa água vai fazer o quê? Ela vai voltar ao seu estado normal. O gelo vai derreter e essa água que antes estava sólida, ela vai voltar ao estado líquido. É por isso que tem essas duas setinhas, porque nesse caso, a água, quando nós trocamos esses estados físicos, a gente diz que é uma transformação reversível, certo? Ela pode voltar ao seu estado original, certo? Já a transformação irreversível, ela já é o oposto. Quando a gente tem a matéria no seu estado original, o seu primeiro estado, depois que nós fazemos a transformação dela, ela não vai voltar ao seu estado original. Então, não podem ser desfeitas, ou seja, não podem mais voltar ao seu estado original. Por exemplo, a gente tem os metais. Metal que eu digo, pessoal, a gente pode caracterizar como alumínio, como ferro, por exemplo. Então, todos os metais podem sofrer oxidação. Lembrando que essa oxidação, pessoal, a gente retorna àquele exemplo da Estátua da Liberdade. A oxidação nada mais é do que um desgaste desse tipo de matéria. Então, a oxidação ela vai ocorrer
quando esses elementos, enquanto matéria, eles entram em contato constante com o vento, ou seja, representado pelo ar, e a água. Pode ser a água da chuva, por exemplo, certo? Então, o contato com esses dois elementos naturais na matéria, no nosso caso, como a gente está observando os metais, vai sofrer um desgaste. E essa matéria vai sofrer visualmente e nos seus elementos originais, causando então um desgaste desse material. Nós temos aí, pessoal, um exemplo bem parecido com o exemplo que vocês têm no livro. Nessa segunda figura, a gente tem o ferro, como ele é extraído da natureza, enquanto matéria-prima mesmo, nessa tonalidade, na forma como a gente tira ele do meio ambiente. Isso é um metal. E aí, quando a gente leva para a indústria, para as fábricas, fazemos diversas coisas com esse material, certo? Com o ferro. Desde bijuterias, enquanto brinco, colares, a equipamentos do lar, enquanto eletrodomésticos, por exemplo, brinquedos, e aí são vários e vários exemplos. Então, observando essa primeira figura, a gente vai observar um exemplo que eu creio que a maioria de vocês já deve ter visto, correntes, né? Correntes feitas de ferro. Percebam que nessa figura tem ela em dois estágios. A primeira figura, a gente diz que esse ferro, devido estar exposto ao vento ou à água, ele sofreu essa oxidação, esse desgaste na matéria. Vamos comparar aí com as duas figuras. A corrente na sua forma original, vamos dizer assim que a gente compra, certo? Nessa tonalidade bem parecida com a cor original do ferro. E aí, quando ela é exposta à água ou ao vento, ela vai sofrer um desgaste, que a gente chama de ferrugem, por exemplo. E isso é uma transformação da matéria. Nesse caso, não é reversível, não tem como a gente fazer algum processo para que depois que o ferro sofra ferrugem, ele volte ao seu estágio original, ao seu estado normal. Alguns casos a gente tem exceções, por exemplo, quando esse desgaste ele é bem raso e no início, se limparmos bem, dependendo do elemento, a gente consegue tirar boa parte desse desgaste, mas voltar a ser como era antes não volta, porque nesse caso, o ferro, assim como outros metais, como o alumínio também, quando a matéria em si, ela sofre essa transformação, ela é exposta ao vento ou à água, e ela sofre a oxidação, como a gente tem nesse exemplo, então essa transformação, pessoal, ela não pode ser revertida, ela não pode mais voltar ao normal, certo? Então ela se caracteriza como ser irreversível, beleza? Temos também os materiais biodegradáveis e os materiais não biodegradáveis ou não degradáveis. A primeira categoria são os materiais biodegradáveis. São aqueles que passam pelo processo de transformação química provocada pela ação de micro-organismos sob condições adequadas de temperatura, umidade, luz, oxigênio e nutrientes. Quando a gente fala desses elementos micro-organismos, pessoal, a gente está falando de seres vivos, mas que são, na sua maioria, invisíveis a olho nu. São seres que a gente só consegue ver através do microscópio, certo? São bactérias, são fungos, são protozoários. Então, quando materiais que são classificados enquanto biodegradáveis, eles são expostos a condições de temperatura ou fria demais ou quente demais, a umidade do ar. O que é essa umidade, pessoal? É quando a gente diz que o ar tem partículas de água, ou a luz do ambiente, ou alteração no oxigênio. A gente diz que essa matéria ela começa a se decompor. E no caso desse tipo de material, essa decomposição, essa transformação através de bactérias, através de fungos, ela é bem mais rápida. Exemplos de materiais
biodegradáveis, a gente tem as frutas, os legumes, as verduras, certo? O próprio papel, já que o papel é feito com base na celulose, que tem a sua origem vegetal. Então, esse tipo de material, a gente diz que a sua transformação, ela é mais rápida. Percebam aí nessas figuras, ó, a gente tem de um lado frutas e do outro a gente tem uma outra fruta também, só que no caso do Brasil a gente costuma classificar como um legume, uma verdura, mas o tomate é uma fruta, certo? Então, quando a gente pega esse tipo de matéria e a gente expõe a fungos ou a bactérias, a gente muda a temperatura do ambiente, o que acontece? Esses pequenos seres, eles vão começar a se alimentar e vão começar a decompor esses tipos de matéria. Eu imagino que algum de vocês já deve ter visto na fruteira de casa ou no mercado, quando vão fazer as compras com a família de vocês, em algum local vocês já devem ter visto alguma fruta, algum legume que está sofrendo decomposição dessa forma. E aí, nesse caso, pessoal, a gente classifica por ser um material biodegradável, certo? Essa decomposição, esse desgaste desse tipo de matéria, ela é bem mais rápida, certo? Já os materiais não biodegradáveis, pessoal, eles já são o oposto. Nesse caso, eles não têm uma decomposição, eles não vão ter esse desgaste tão rápido quanto os materiais, enquanto as matérias biodegradáveis. Por quê? Porque nesse caso, esses materiais, na sua maioria, eles têm como base o petróleo na sua composição. Quando a gente fala da sua composição, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar os ingredientes, tá bom? Vamos colocar assim, vamos pensar um bolo. Para a gente fazer um bolo, a gente tem vários e vários ingredientes, certo? Um bolo simples. O leite, o açúcar, os ovos, a massa, enquanto massa de trigo, por exemplo. Então, vamos pensar dessa forma. Vamos imaginar que essa matéria, que seja classificada enquanto não biodegradável, ela tem vários ingredientes para ser feito, certo? Um desses ingredientes que tem uma maior composição, a gente diz que seria o petróleo. E aí, todo elemento que tiver o petróleo na sua composição, ou seja, esse ingrediente para que essa matéria seja feita, seja construída, a gente diz que é uma matéria não biodegradável. Ou seja, ela vai levar centenas ou milhares de anos para se decompor, para se desfazer, para se autodestruir quando estiver exposta no meio ambiente. Mesmo que ela sofra ação do vento, da água das chuvas, mesmo com tudo isso, mesmo sendo constante, vai levar muito tempo para esse tipo de matéria se desgastar. Por quê? Porque nesse caso o petróleo é um líquido muito resistente, certo? Então, o que exatamente seria o petróleo? É um líquido viscoso formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos. A teoria mais aceita para a formação do petróleo é a de que ele se originou de restos de seres vivos, animais e vegetais ao longo de milhões de anos. Essa primeira imagem, pessoal, representa o petróleo na sua forma original, certo? Esse líquido, o que é que a gente fala que é um líquido viscoso, um líquido mais pastoso? Imagine a consistência de um doce de leite, por exemplo. Não é mais grossinho, não é mais cremoso, vamos dizer assim. O petróleo tem uma consistência parecida. Ele é líquido, mas ele não é tão líquido quanto a água. Tem essa tonalidade mais escura, já que devido à sua teoria de criação, ele foi transformado, ele é feito originalmente de restos de seres vivos, certo? De vegetais, enfim. Então, essa segunda imagem representaria uma estação de extração de petróleo,
O que é essa estação de extração? Vai extrair, vai retirar o petróleo. Nesse caso, esse segundo exemplo representa uma estação que está fixada nos oceanos, que lá na sua superfície do oceano, todo esse equipamento vai descer nessa profundidade, vai perfurar o solo dos oceanos e vai encontrar esse líquido, vai tirar esse líquido e vai transportar para as grandes fábricas, para as grandes indústrias. Mas existe também essa perfuração na própria superfície. Lembrando, pessoal, que não é tão simples encontrar petróleo assim, que não é tão fácil, que não é simplesmente pegar esse tipo de material, escavar o solo e encontrar. O fato de não ser tão fácil gera com que tenha um grande custo com relação ao petróleo. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre, né? A gasolina, por exemplo, tem na sua composição derivados do petróleo, então ele é um elemento altamente precioso, porque através dele a gente faz inúmeros tipos de matéria, inúmeros tipos de materiais. E qualquer elemento, qualquer tipo de material que seja feito com base no petróleo, que é o nosso foco de estudo, ele é classificado por ser um material não biodegradável, ou seja, ele vai levar muito mais tempo para se decompor, para se desfazer no ambiente, certo? Como exemplo desse tipo de material não biodegradável que tem na sua base o petróleo, nós temos as pilhas, certo? As pilhas que vocês usam nos controles da casa de vocês, da TV, do som, certo? O plástico de forma geral. Aí eu coloquei um exemplo dessas sacolas plásticas, porque é mais comum. Eu sei que vocês devem ver constantemente em casa, aquelas pessoas que ajudam o pai ou a mãe a fazer as compras, ou a vovó, ou vocês mesmos. Quando vocês vão comprar alguma coisa, vocês recebem as sacolas. Independente da cor, se é aquela mais branquinha, ou a transparente, ou essas tonalidades assim, elas são feitas de plástico. E o plástico, na sua composição original, tem o petróleo, certo? A garrafa PET, por exemplo, a garrafa do refrigerante, ela tem na sua composição o petróleo. Então, já sugere para a gente que vai ser um tipo de material que vai levar muito tempo para se decompor.